repensar onde é que nós podemos encontrar esse reequilíbrio, qual que é o papel do Estado nessa função redistributiva, passa por temas cruciais, como reforma tributária, reforma administrativa, né? E que no Brasil a gente tem arrastado isso sem enfrentar isso diretamente, pelo menos desde 1988. Olá, o canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem hoje o privilégio de entrevistar o advogado especialista em direito Paulo Abrão. Ele é professor visitante da Brown University, diretor executivo do think tank Washington Brazil Office, sediado na capital norte-americana, e se tornou uma das principais vozes nos debates, nos estudos sobre temas ligados à democracia, a direitos humanos, entre outros assuntos. Antes de começarmos a conversa com Paulo Abrão, gostaria de sugerir que você se inscrevesse no nosso canal e nos seguisse nas redes sociais. Paulo Abrão, muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Tivemos recentemente episódios com muita violência nos Estados Unidos, no Capitólio, e recentemente aqui em Brasília. Eu queria usar esses dois eventos como um gancho para te perguntar sobre o estado da democracia. Qual é o momento que o sistema democrático atravessa em nossos países, em particular aqui no mundo ocidental? Bom, Jean, para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre temas tão importantes. Eu acho que a situação democrática no mundo hoje ela tem particularidades que estão muito afetadas já desde um tempo mais longo que nós imaginamos. Acho que ela está muito relacionada aos questionamentos que, ainda durante o processo de globalização, foram feitos à ideia de Estado-nação e aos seus limites. Quando se começou de alguma maneira, né, a uma maior integração global e os efeitos dessa integração no sentido da sua promessa não cumprida de compartilhar uma melhor condição de vida comum entre os povos, o que foi, de alguma maneira, tensionando as instituições estatais. Esse processo de integração e de globalização foi tensionando as instituições estatais a darem respostas mais imediatas para os efeitos dessa globalização econômica, que em sua grande maioria do ponto de vista econômico foram positivos, se nós olharmos, obviamente, o acesso a bens, se nós olharmos também a questão da própria reorganização, né, das escalas de produção, da divisão das tarefas globais, o papel que cada um tem na economia global, e como também a circulação desses bens e valores facilitaram a evolução da própria tecnologia, e acho que isso tudo está muito acompanhado, mas o fato é que isso também, de alguma maneira, enfraqueceu as instituições estatais, na medida em que relativiza a sua capacidade de oferecer soluções para os problemas reais da vida das pessoas de maneira imediata, porque cada vez mais as economias são interdependentes, elas dependem de fatores externos, e nem sempre os governantes estão com todos os meios, né, e ferramentas à sua disposição para responder com capacidade própria na solução dos problemas cotidianos da vida das pessoas. Então, esse questionamento ele vem desde aí, e o processo de integração global não foi necessariamente acompanhado, e, aliás, muitas vezes foi visto como contrário às possibilidades de fortalecimento estatal, né, nos seus deveres de proteção social, nos seus deveres de segurança e também de oferecer um ambiente de mais liberdade para as pessoas. Eu acho que isso é um processo histórico que a gente começa a sentir de maneira mais significativa quando também vem o boom tecnológico, porque o acesso à informação ele é facilitado e, obviamente, que na medida em que toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar que esteja,
tenha conhecimento e visibilidade dos padrões de vida, das possibilidades de consumo e de acesso a riquezas que não lhes são oferecidas, a tendência também é de que isso incrementa o nível de exigibilidade dessas populações com mais acesso à informação e também o nível de insatisfação social quando as promessas não cumpridas elas se tornam mais evidentes. Então, acho que tem um grande desafio de nós reorganizarmos esse estado de coisas para revocacionar, reorientar o papel do Estado na vida das pessoas e as condições que os governos efetivamente têm de atender essas demandas. Quando esse processo passa a ser questionado, e talvez nós podemos localizar isso historicamente quando começa na Europa, né, o movimento do Brexit e depois o surgimento de governos nacionalistas dentro da Europa, mas também nas Américas, a eleição do Trump, a eleição de outros presidentes dessa mesma vocação nacionalista nas próprias Américas, nos países das Américas, isso já é um reflexo dessa crítica a esse modelo de integração internacional, ou que eles chamam de globalistas ou internacionalistas, né? Então, acho que isso começou também a afetar na vida das pessoas, né? E essa insatisfação começa a desembocar-se em manifestações sociais. Só se nós olharmos como consequência desse novo nacionalismo, que tão pouco conseguiu dar respostas para essa insatisfação anti-internacionalista, a partir de 2018, 2017, principalmente, e falando agora da nossa região hemisférica, começam a suscitar uma série de manifestações sociais nos países da região, né? Insatisfação social no Chile, que leva a um novo processo constituinte, na Colômbia, que leva a derrota e pela primeira vez a vitória de um governo de esquerda naquele país, né? O que nós vimos nas repressões sociais no Equador recentemente, a crise que envolveu a grave crise política institucional na Bolívia, né? Com a queda do presidente Morales, a entrada de uma presidenta não necessariamente legitimada e as consequências das manifestações sociais em matéria de violações aos direitos humanos. E o Brasil também está dentro desse contexto. Então, o enfraquecimento político do presidente Trump nos Estados Unidos fez com que também aquele país se submetesse a essas condições de manifestações de insatisfação social. O risco é o de que, para debelar, e esse risco foi presente, né, para responder a essa insatisfação social, a alternativa que se apresentou foram discursos de radicalização, né? Discursos extremistas que empurraram partes dessas sociedades a acreditar que a solução para esses problemas acumulados, sejam eles das insuficiências do processo de globalização ou das insuficiências da resposta reativa a esse processo que foram a emergência dos governos nacionalistas na região, envolve algum tipo de ação violenta de ataque às instituições. Então, acho que a gente vive um pouco de reflexo desse acúmulo de frustrações, dessas promessas não cumpridas, do próprio processo de integração ou de resposta ao processo de integração, e é muito perigoso, né? Porque existem muitos estudiosos que fazem um certo paralelo desse momento histórico com aquele do pré-guerra no século passado. Então, nós temos que saber recordar o que foram as consequências dessa ascensão do extremismo político e radical na vida das nações, porque a gente sabe que o próximo passo, se emerge ou se hegemoniza esse tipo de pensamento, são os genocídios, são as barbáries, e nós precisamos aprender com o passado para evitar essa repetição desses mesmos erros, né? Acho que a gente está no limiar de uma grande reflexão global sobre como identificar onde é que estão as oportunidades para poder evitar o pior, mas, ao mesmo tempo, gerar novas esperanças, porque as sociedades vivem da possibilidade do progresso, da possibilidade da esperança, da melhoria das suas vidas, porque, do contrário, nós podemos cair num grande risco de descredibilidade das instituições e de descrença que
que ninguém sabe onde pode resultar, né? Qual é o capítulo final dessa história. Em algum momento, Paulo, você falou em reorganizar o papel do Estado como forma de responder ao que nós talvez pudéssemos chamar de crise da democracia ou risco à democracia. Como seria essa reorganização? Como proteger o sistema democrático? Eu acho que ainda são válidos os princípios liberais que deram fundação para a noção de Estado de Direito, né? Que nasce na sua primeira vertente como um Estado de Direito liberal, para proteger, para assegurar, garantir as liberdades civis e políticas, né? Para estabelecer uma clara separação de poderes, num efetivo sistema de controles, de check and balance, né? Mas, ao mesmo tempo, também oferecer mecanismos que resolvam problemas estruturais que geram exclusão, e um deles é o problema mesmo da distribuição de riqueza. Né? Então, acho que esses três elementos que foram pensados lá atrás pelos grandes clássicos da nossa teoria política, eles ainda orientam o nosso imaginário ao falar sobre qual é o papel do Estado. Nesse tempo houve variações, socialistas, sociais-democratas, mais liberais, neoliberais, mas eu acho que esse pilar central ele tem que ser recuperado, né, e reformulado algumas das suas potencialidades à luz das novas condições que nós vivemos hoje. Então, do ponto de vista das garantias das liberdades civis e políticas, a verdade é que o uso das tecnologias, o processo de desinformação e as fake news hoje colocam em xeque essa noção, ao mesmo tempo que é uma tensão, é uma contradição em si mesmo, né? Porque quanto mais liberdade de circulação da informação e de opiniões, não necessariamente essas informações estão baseadas em critérios de veracidade, mas esse espaço de liberdade ele tem que ser regulado ou não. Então, ao pensar o novo papel do Estado, nós precisamos pensar se nós devemos, como Estados, e talvez também no âmbito internacional, estabelecer algum sistema de garantias de circulação dessas informações no espaço público que tenha também um mínimo de controle público. Porque essa ideia de liberdade ela foi levada a um certo extremo, no qual a democracia, a ágora pública, no qual se debatiam as principais ideias sobre as nossas vidas, ela se deslocou do campo do parlamento, do campo da política controlar institucional para o âmbito das grandes plataformas de informação digitais que são controladas por 5 grandes empresas do mundo, 5 grandes big techs. Né? E essas 5 empresas podem ter o poder hoje de determinar se um tipo de informação que circula dentro de um país ela vai contribuir ou não para a democracia daquele país, para o desenvolvimento daquele país. Será que é correto que nós deixemos que simplesmente as coisas sejam assim pela imposição mesma da força econômica, né? Ou nós temos que recuperar uma capacidade do Estado de fazer uma regulação disso. Obviamente que aí vão aparecer desafios próprios, que é até onde vão os limites da regulação do Estado, que não alcance o conteúdo próprio da liberdade de expressão, para evitar que esse dirigismo estatal resulte num efeito contrário, né, que também pode ser a ideia de um autoritarismo estatal sobre a vida das pessoas. Então, acho que essa é uma das questões chaves. Isso se comunica se comunica diretamente com essas duas crises que viveu o Brasil e os Estados Unidos recentemente. Então, acho que esse é um ponto central. Em relação ao funcionamento da separação de poderes e um sistema de check and balance, eu acho que, historicamente, na verdade, nós nunca alcançamos o projeto de uma verdadeira independência entre os poderes, né? Especialmente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário deveria cumprir um papel de um órgão forte, independente, não submetido a pressões políticas, né? E que aplicasse as leis e as normas, as regras jurídicas que estabelecem a nossa convivência social de maneira totalmente independente, não condicionada a pressões políticas.
Acho que na medida em que houve um processo de judicialização da política em todos os países, e obviamente que isso não se deu única e exclusivamente por uma politização do judiciário, mas também porque as tensões sociais se deslocaram, como nós comentávamos antes, do poder executivo incapaz de fazer entregas, e aí as exigências sociais começaram a demandar ao judiciário para que ele determinasse ao executivo a implementação de determinadas políticas. Essa politização ou essa judicialização da política, ela fez com que o poder judicial, que deveria ser um poder moderador, neutro, que ajudasse a controlar, a estabelecer e administrar esse equilíbrio dentro da sociedade, ele tenha se perdido ao longo do tempo. Então, aqui, talvez nós ainda tenhamos que explorar melhor qual é o papel que o Poder Judiciário tem que cumprir dentro das nossas democracias, como reafirmar essa independência, né, como assegurar que o funcionamento dessas instituições eles estejam estritos a uma dimensão normativa e mais neutra, nunca, na verdade, mais imparcial, neutra nunca, né? Impossível a ideia da neutralidade, mas de cada vez mais imparcial, para transmitir confiança às sociedades de que ali é um lugar onde a gente vai encontrar uma segurança para resolver os conflitos que emergem dentro da sociedade. E no terceiro aspecto, o papel do Estado em contribuir na construção de dinâmicas que diminuam as exclusões sociais, mais especificamente o enfrentamento dos processos de desigualdade que podem gerar tensões e desembocar em convulsões sociais, nós não podemos dizer que os Estados nacionais recentes têm dado conta desse processo, né? São muitos os índices globais que apontam um processo de empobrecimento ou de ampliação dos índices de desigualdade dentro das sociedades. Obviamente que teve sociedades que conquistaram, ao longo do tempo, um grau de diminuição dessa desigualdade, mas nos países em desenvolvimento essa promessa ainda não se cumpriu. Então, como o papel do Estado aqui, como a função redistributiva do Estado nessa terceira agenda central da ideia de um Estado liberal, né, que serve para manter o sistema funcionando, né, não tem nenhum papel revolucionário aqui. Eu acho que das três vertentes da ideia do Estado liberal, é a mais fracassada, pelo menos dentro dos Estados em desenvolvimento. Então, repensar onde é que nós podemos encontrar esse reequilíbrio, qual que é o papel do Estado nessa função redistributiva, passa por temas cruciais, como reforma tributária, reforma administrativa, né? E que no Brasil a gente tem arrastado isso sem enfrentar isso diretamente, pelo menos desde 1988. A nossa fórmula redistributiva, que está na Constituição de 88, estabelece um sistema de impostos, alguns deles municipais, outros estaduais, outros federais, e um sistema de distribuição dessas receitas públicas, ela já não é mais condizente com o próprio modelo econômico que hoje vige em escala global, né? Então, requer urgentemente uma atualização desse modelo para que a gente possa, por meio desse privilegiado instrumento de redistribuição, tentar manter um sistema mais justo e diminuir essas insatisfações que geram essas tensões institucionais permanentes. E acho isso tão importante porque, a partir dessas possibilidades, se vai eliminando ou se vai retirando dos setores extremistas radicais que defendem o uso da violência como forma de disputa do poder, os argumentos que eles manipulam, né, muitas vezes, junto a contingentes populacionais desinformados, esses argumentos que facilitam essa manipulação para fazer acreditar que o caminho para a nossa convivência social passa necessariamente por formas de violência política, como os ataques que aconteceram tanto ao Capitólio quanto aos três poderes no Brasil em 8 de janeiro. Paulo, como uma sociedade democrática deve lidar com o desafio de combater a desinformação, combater as fake news e, ao mesmo tempo, proteger liberdade de expressão?
Hoje, a grande discussão que se faz hoje é qual a responsabilidade das cinco big techs, das plataformas, das cinco grandes plataformas. Né? Num primeiro momento, a aposta foi numa ideia de autorregulação, de que elas pudessem criar, dentro das suas próprias estruturas administrativas, né, institucionais, conselhos ou grupos de trabalho ou comitês que façam a moderação de conteúdos, que a partir de determinados valores estabeleçam na gestão dos algoritmos, né, que orientam os sistemas de funcionamento dessas plataformas, a eliminação de determinados conteúdos que sejam considerados conteúdos inaceitáveis, como, por exemplo, a defesa de genocídios, né? Discursos de ódio, práticas de discriminação, incitação à violência, incitação a ataques a instituições democráticas. Né? Esse modelo ainda está... E é verdade que algumas dessas plataformas criaram essas equipes, né? Mas ela não é praticada em escala global. O uso dessas ferramentas de autocontrole, elas começaram a ser dadas, aplicadas ainda, acho que a partir no final do governo Obama, mas ainda dentro do governo Trump, quando esses órgãos de moderação começaram dentro dos próprios Estados Unidos, né, naquela situação da morte do George Floyd, a reagir em relação à circulação de discursos racistas. Né? Mas essa tentativa de autocontrole ou de regulação, ela não foi necessariamente aplicada em outros países. Durante 2022, no nosso processo eleitoral, que foi um dos processos eleitorais com mais disseminação de desinformação e discursos de ódio, de violência política registrado na história recente da nossa democracia, houve uma cobrança muito forte para que os mesmos critérios que esses gestores das plataformas digitais utilizaram para eliminar o discurso de ódio durante o processo eleitoral americano também pudesse ser aplicado no processo eleitoral brasileiro. E essa foi uma tensão até o final, né, ao ponto de que as plataformas chegaram ao ponto de nosso Tribunal Superior Eleitoral incorporar essa agenda como uma agenda institucional na gestão das próprias eleições e haver determinadas decisões judiciais para o fechamento de contas de redes sociais de determinados atores considerados disseminadores de discursos de ódio. Né? Mas como política global de que as próprias plataformas autonomamente eliminariam determinadas contas que estimulavam a violência social, isso só foi acontecer depois do 8 de janeiro. Né? Passado o 8 de janeiro, a Meta anuncia que ia derrubar as páginas daqueles que incitaram os ataques à invasão aos três poderes no Brasil. Assim, uma decisão tardia que poderia ter sido tomada antes, né? Foi reivindicada antes, mas que se evitou tomar, e talvez isso passa por uma falta de sensibilidade também, ou de compromisso dos gestores dessas grandes plataformas em relação a outras realidades no mundo que extrapolam o país sede dessas grandes empresas. Né? Porém, é certo que agora o que vai se abrir para nós é uma discussão sobre quais são os limites para esse tipo de restrição à circulação da liberdade de informação. Né? Então, assim, uma coisa é advogar para que as próprias plataformas tenham um sistema de autocontrole ou de gestão para poder determinar direcionar os seus algoritmos a evitar determinados riscos que incitam à violência. Isso pode acontecer, mas não necessariamente isso acontece em escala global e não necessariamente isso acontece de maneira contextualizada à realidade de cada país. Então, aqui se começa a se explorar a possibilidade de que os estados, o Estado-nação, cada um dos estados, também estabeleça algum tipo de regulação nesse sentido. A Europa fez isso.
A Europa chegou a determinar, chegou a criar uma norma de regulação das plataformas digitais. Então, especialmente em matéria de capitalização delas. Então, esse é um tema que ainda está rondando um espectro no ar. Eu acho que o Brasil, muito provavelmente, devido à sua experiência traumática recente, desses ataques aos três poderes, deverá acelerar essa agenda. Mas isso não significa nada a priori, porque o que vai se abrir é toda uma discussão sobre até onde deve ir essa regulação. Né? Nós não temos grandes parâmetros globais, não tem muitas boas práticas para poder se espelhar para construir essa resposta própria, e nós não sabemos até que ponto vai haver colaboração das empresas que estão sediadas em outros países. Né? E vai, obviamente, surgir um debate que o Brasil é quem vai liderar, porque o nosso sistema judiciário determinou fechamento de contas, derrubou contas, com o argumento da defesa da democracia. Em termos de estándares jurídicos internacionais, tanto no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, o Sistema ONU em matéria de liberdade de expressão, quanto no Sistema Interamericano em matéria de liberdade de expressão, os conteúdos válidos dentro do campo internacional para promover restrição de liberdade de expressão são aqueles vinculados a discursos de ódio e discriminação. Não está assentado, né, e não é ainda considerado natural que se possa restringir esses conteúdos também para fins de defesa da democracia. Isso é um case brasileiro. Né? Essa é uma situação que o Brasil é quem está trazendo como uma questão global. E na medida em que nós vamos ter que avançar nessa regulação, vai aparecer até que ponto, quais vão ser os critérios e requisitos que vão permitir a derrubada de contas ou a interrupção da circulação de determinados discursos por meio das redes sociais. Nós precisamos falar isso claramente. Assim, o sistema de justiça no Brasil tomou essas decisões justificada na defesa da institucionalidade democrática, porém, legalmente dizendo, do ponto de vista estrito, nós não temos nenhuma norma dentro do Estado brasileiro que preveja como sanção para práticas de incitação à violência ou de atentados à democracia a proibição de manter contas em redes sociais. Então, a gente está trabalhando dentro de uma margem de discricionariedade de interpretação da lei, mas que nós vamos precisar normatizar isso de uma maneira mais objetiva, porque nós não podemos ficar à mercê dos critérios ou do humor do juiz no momento em decidir quando é que que critérios ele vai utilizar para derrubar ou não uma conta. Nós precisamos construir parâmetros objetivos sobre isso. Essa discussão ela não é fácil, ela não tem uma resposta única, até porque não tem precedentes, e a minha aposta é que o Brasil vai ser o case internacional para uma eventual evolução desse tipo de jurisprudência ou algum tipo de regulamentação que certamente vai ser proposto, porque o governo que assumiu agora em 2023 já anunciou que quer fazer essa discussão e criou, inclusive, uma secretaria de direitos digitais no âmbito da SECOM, criou áreas dedicadas a acesso à informação no Ministério das Comunicações. Então, são os fortes indícios de que o governo brasileiro deverá tentar liderar algo nessa seara. Por falar em Brasil e cenário internacional, pelo fato de você passar boa parte da sua vida em Washington agora, como é que você avalia a evolução e o desenvolvimento das relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil nos últimos anos? Esses últimos anos a relação foi muito desgastada, né? Até talvez pelo próprio perfil nacionalista do ex-presidente Bolsonaro, né? E a maneira pela qual ele se posicionou a respeito de temas que são muito caros no mundo ocidental, a agenda de direitos humanos, a questão ambiental, a proteção dos povos indígenas, né? E a visão que a política exterior brasileira também implementou de desvalorização
dos espaços multilaterais como lugares de discussão dos grandes problemas globais, né? Quando a gente saiu do Acordo de Paris, desprestigiou o próprio Mercosul, não deixou de ser protagonista nas agendas de direitos humanos no sistema ONU, e o Brasil era sempre um dos países líderes dos grupos para a criação de novas normas internacionais. A visão do Brasil ficou muito comprometida, né? Para alguns atores, nós somos vistos como uma espécie de pária internacional, nos isolando de outras nações, se afastando da tradição de Rio Branco, né, que sempre marcou a nossa diplomacia por mais de um século. E acho que quando chega ao poder o presidente Lula, que por sua vez tem um grande prestígio internacional, talvez o prestígio dele pode ser um dos principais ativos que contribuam para a reinserção do Brasil nessa comunidade internacional, mas ao assumir o terceiro mandato dele, ele apontou alguns temas que vão ser prioritários para a política externa brasileira, né? Ele no discurso falou sobre o retorno do Brasil como líder no enfrentamento à crise climática, né? Então, querendo fazer o Brasil voltar a ser um exemplo de país social e ambientalmente responsável, voltar a priorizar a nossa cooperação sul-americana, o Mercosul, a Unasul, porque sempre houve uma visão nos dois primeiros governos Lula de que era preciso se fortalecer regionalmente para poder ter melhores condições de negociar com as outras grandes economias globais, e a reconstrução do diálogo com os Estados Unidos, com a comunidade europeia, até com a própria China, que hoje é o principal parceiro comercial, mas que houve certas tensões em declarações do presidente ou dos filhos do presidente com o governo da China, né? E no discurso de posse do chanceler Mauro Vieira, ao mesmo tempo, ele reafirma que essas relações com os Estados Unidos elas vão se dar em pé de igualdade, baseada em valores, baseada em ações concretas, em projetos de cooperação concretos, né? Eu acho que aquele momento em que o ex-presidente Bolsonaro se afastou do presidente Biden, né, devido a alguns gestos que ele assumiu no seu governo, como foi começando pelo tardio reconhecimento do resultado das próprias eleições norte-americanas, né, e que gerou um certo desconforto, até com a oferta, aquela situação que passou do desconforto do Biden, né, com a oferta de enviar dinheiro para a proteção da Amazônia, bem, no âmbito político estrito, obviamente que o governo Biden sempre identificou que o ex-presidente Bolsonaro tinha mais proximidade com o ex-presidente Trump. Agora, o Lula, por sua vez, quando assume, ele recebe um reconhecimento muito sério, né, da sua vitória por parte da comunidade internacional. Nunca tinha acontecido isso na história. O governo dos Estados Unidos, com 38 minutos do resultado eleitoral, saiu com um tweet já felicitando a vitória, e isso foi um processo, uma reação em cadeia internacional. O Lula já encontrou com John Kerry na COP27 no Egito, recebeu visita do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né, o Jake Sullivan, em Brasília, e agora recebeu o convite do presidente Biden para já ir visitar os Estados Unidos. Então, acho que vai ser uma relação de reaproximação. A grande questão é discutir qual vai ser essa possível agenda de cooperação, né? E a minha aposta é que essa principal agenda vai ser de uma diplomacia climática. Eu acho que esse vai ser o ponto central de aproximação. A diplomacia climática é o ponto de maior potencial convergência entre os países. O Biden se elegeu falando de enfrentamento às mudanças climáticas. O governo brasileiro anterior rechaçava essa ideia, né? E o Lula, por sua vez, também se elegeu falando que ia recuperar o papel do Brasil no enfrentamento à crise climática. Então, acho que tem uma compatibilidade dos dois países com essa ideia do Green New Deal, né? E o Brasil já voltou a formalizar-se como membro do Acordo de Paris. Então, acho que aqui vai ser uma agenda muito interessante. O Brasil certamente, e já tem anunciado, né, que vai investir em sediar grandes eventos internacionais globais sobre o tema. A perspectiva de Brasil sediar a COP 30, ampliar a cooperação com os outros países da região da Amazônia, que é o nosso principal ativo em matéria de diplomacia climática,
Mas sinceramente, no âmbito da construção de grandes compromissos diplomáticos internacionais, nossa diplomacia vai ser muito assertiva. Agora, a questão é se nós vamos saber aproveitar esse ambiente para realmente potencializar determinadas transformações econômicas e inclusivas dentro do Brasil. Isso tem que ter um resultado prático para a vida das pessoas, porque senão, de novo, nós vamos voltar para realmente potencializar determinadas transformações econômicas e inclusivas dentro do Brasil. Isso tem que ter um resultado prático para a vida das pessoas, porque senão, de novo, nós vamos voltar àquelas questões da insatisfação que a gente dizia antes. Se fala em muita integração, se fala em um mundo melhor, mas cadê isso resultando em termos de melhorias concretas na vida das pessoas? Eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que no governo Biden ele vinculou a questão climática à questão econômica. Ele fez lá uma lei de redução da inflação, né? E por meio dessa lei de redução da inflação, ele incluiu a agenda da nova economia verde. Paulo, infelizmente, o nosso tempo se aproxima do final e eu queria pegar justamente essa questão ambiental para ligá-la a um tema sobre o qual você se debruça há muito tempo, que é a questão dos direitos humanos. Qual é o papel do tema ambiental hoje na chamada Agenda de Direitos Humanos? A questão ambiental, o direito ao meio ambiente sustentável é um direito humano, né? Cada vez mais reconhecido e cada vez mais incorporado nas práticas do ativismo global. É cada vez mais claro e evidente para as pessoas o papel que as comunidades tradicionais e as comunidades indígenas cumprem na proteção do meio ambiente. Eles são os principais defensores do meio ambiente nesses territórios que ainda não sofreram grandes explorações, desmatamentos, e que hoje dependem, né, e que depende todo mundo, né, da preservação desses biomas para evitar que um aquecimento global ou evitar essas grandes oscilações climáticas que têm afetado economicamente, socialmente, culturalmente todas as nossas sociedades. Então, o reconhecimento do papel dos povos indígenas como defensores de direitos humanos, especificamente do direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente sustentável, ele já está consagrado. Então, quando a gente ataca os povos indígenas, ou quando a gente fragiliza a fiscalização da proteção dos povos indígenas, nós estamos falando de uma agenda de direitos humanos, porque eles são, nessa perspectiva, defensores de direitos humanos. Então, a gente precisa ter uma visão cada vez mais compreensiva da integridade da dimensão dos direitos humanos, né? Que o exercício das liberdades individuais, das liberdades políticas, eles são integrados e interdependentes do exercício dos direitos sociais, econômicos e ambientais. A tradição da perspectiva conceitual do tratamento dos direitos humanos era da gente sempre ter dois grandes pilares dessa tradição. Um pilar liberal, que representado na Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e um pilar social representado no Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Mas essa dissociação e essa dicotomia, a realidade tem nos mostrado que ela tem que ser superada, né? Porque o exercício das nossas liberdades estão condicionados a uma noção mínima de dignidade humana e, ao mesmo tempo, a nossa existência está condicionada à preservação do meio ambiente e à preservação do nosso patrimônio cultural. Então, acho que essa visão integrada dos direitos humanos, ela também já tem orientado um certo enfoque na elaboração das novas políticas públicas, no âmbito nacional, no âmbito regional e no âmbito internacional. E quanto mais nós nos conscientizarmos disso, melhor nós vamos ter condições de transformar essa agenda de defesa do direito humano ao meio ambiente sustentável em ativos para o progresso econômico, né? Imagina o que isso pode significar. A luta pela descarbonização, o que isso pode significar em termos de oportunidade de novas tecnologias, né? O uso eficiente da energia
o que ele pode significar em termos de desenvolvimento de tecnologias verdes e como isso vai incrementar o nosso processo econômico, com fontes de energia limpa, né, com novas áreas, novas frentes de oportunidades produtivas com a agenda da eletrificação dos meios de transporte, da agricultura de baixo carbono. Então, tem uma simbiose que normalmente não é visível, mas que nós precisamos visibilizá-las cada vez mais para as pessoas entenderem que defender direitos humanos também é defender o meio ambiente, que defender o meio ambiente também é defender os direitos humanos, e que defender os direitos humanos também é defender uma vida melhor para todos. Paulo Abrão, muito obrigado, um privilégio essa conversa. Muito obrigado. Esse foi todo meu.